Dando sequência à série de mensagens sobre falsos deuses ou deuses falsos, seres ou coisas que podem vir a ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, na vida do ser humano, fazendo-o tropeçar e desviar-se do caminho do Senhor. Hoje o tema do sermão é falsos deuses, a vaidade que escraviza o mundo. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no texto de Eclesiastes, no capítulo 11, começando pelo versículo 9, que fala sobre a mocidade, e seguindo até o capítulo 12, em seu versículo 7, de 1 a 7, que são a base da proclamação que faremos da palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus neste texto muito conhecido: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, contudo, todavia, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Gostaria, primeiramente, de destacar a vaidade da juventude, que é a primavera da vida. Nós temos uma única vida aqui na terra, e Deus quer que a vivamos em sua plenitude de sentido, pois Ele nos criou para a felicidade. Doeu no meu coração ouvir o que a pastora disse. É comum o suicídio de jovens e adolescentes naquele lugar lindo que é Indaiatuba. E não só em Indaiatuba, no mundo. Nessa que é a melhor fase da vida. Não temos dor de cabeça, não temos dor na coluna, não temos uma série de problemas que vêm com o tempo. Se algumas coisas não vão exatamente bem, é porque nos desviamos do plano original de Deus. Em sua palavra dirigida à mocidade,
a primavera da vida, nosso grande Deus revela a sua generosidade. E aqui a gente tem a oportunidade de colocar de lado uma visão que muitas vezes foi a religiosa do Deus repressor. Tudo que nos dá alegria, muitas vezes foi ensinado que não é bom. E nós vemos que Deus está comprometido no estímulo aos jovens, que têm mais energia, a se alegrarem na sua juventude. A fase das escolhas do coração e do despertar dos olhos para as paixões da mocidade. É a fase em que muitos se perdem na sedução das vaidades e se esquecem de que a vida só tem sentido na obediência a Deus, a sua palavra. O falso Deus da vaidade, em sua futilidade, em seu vazio passageiro, ele tem se constituído em um grande ceifador de vidas, iludidas por seu aspecto narcisista, de contemplarem a sua própria imagem e prestarem culto a si mesmas, numa busca insaciável pelo prazer pessoal, ainda que isso lhe custe a própria vida. Na idade da juventude, a vaidade das paixões da mocidade seduz os jovens com o prazer dos vícios, da sensualidade pecaminosa, que coisifica homens e mulheres como instrumentos sexuais, da autoafirmação do poder econômico que divide o mundo entre ricos e pobres, da beleza escravizante, atrelada a um padrão social que a maioria das pessoas não pode atingir, e as que o atingem não conseguem mantê-lo. Mais cedo ou mais tarde, o envelhecimento natural vai fazer com que os cabelos embranqueçam ou desapareçam, com que o tórax vire pânceps, cai tudo, né? Com que as rugas apareçam, não é? Dando aquela aparência. Já viram uma fruta chamada ginipapo? A gente fica assim, enrugadinho, e isto é natural, mas na cultura vaidosa que escraviza os homens em função da beleza, vai sendo adiado com plásticas infinitas, quem pode, e são caras, produtos de beleza caríssimos. Isso é um negócio bilionário. O homem mais rico, o segundo homem mais rico do planeta Terra é um francês que trabalha com esse supérfluo, com a beleza e acessórios. Tipo bolsa Louis Vuitton, que parece que é muito cara, eu nunca comprei. Tem lugar o culto ao corpo nas academias. Hoje, o produto que mais vende é espelho, porque as pessoas querem se adorar. Os cabeleireiros são essenciais. E nesse culto ao corpo, muita gente morre tomando anabolizantes. Um remédio que faz você ficar saradão, sem fazer muita força. E afeta o coração, afeta tudo. O normal já não tem valor. E tem exercícios localizados para as regiões do corpo mais valorizadas, não é? E vive aqueles... Mas se você parar, tudo murcha. E fica uma visão terrível. Então, amados, há vários artifícios que transformam corpos artificialmente. Isso faz parte, isso é muito importante na mocidade,
onde você está na sua fase de autoafirmação. O mal causado pelo falso deus da vaidade tem roubado de muitos jovens a alegria da primavera da vida, porque não atingem os padrões impostos. Isso gera uma baixa autoestima, que crescendo vira depressão, vira dependência de vícios, numa busca insaciável de dinheiro e poder a qualquer custo, gera relações interesseiras, conflitos familiares, dentre outras mazelas, em nome de um falso valor que promete tornar os vaidosos superiores às demais pessoas. Em um nível mais extremo de dominação deste falso Deus, muitas pessoas fazem pactos com o diabo, o inimigo de Deus, para obterem sucesso e serem adoradas como ídolos pelas pessoas. Aliás, essa palavra está na moda, né? É ídolo do futebol, ídolo musical e uma série de posições de destaques. É bom lembrar, eu que gosto de música, eu lembro de Jimi Hendrix, o rei da guitarra. Ele tocava guitarra até com os dentes. Temos a mais maluquinha, como que é o nome? Cantava Summertime. Começou cantando na igreja. E depois saiu dela porque sofria bullying, porque ela era gordinha. Janis Joplin, a rainha do rock. Uma voz rouca, penetrante. Né? Quando a Paula não está em casa, eu ouço a toda altura. É uma coisa de louco. Os vizinhos já sabem. Amados, ela morreu com 27 anos. E, recentemente, Amy Winehouse, linda, morreu aos 27 anos, talentosíssima, né? E a música Back to Black, De Volta ao Luto, é meio uma história da vida dela. E uma moça que, linda, morreu quase cadavérica, pelo corpo carcomido por seus vícios e más companhias. Amados, algumas dessas pessoas começaram servindo a Deus e se desviaram por conta da sedução do sistema do mundo, que jaz no maligno. E ele quer jovens. Por quê? Porque o jovem tem mais lenha para queimar. O jovem tem mais história para viver. O jovem tem mais energia, tem mais vitalidade, porque ele está na primavera da vida. A lembrança de Deus, o Criador, nos dias da mocidade, blinda os jovens contra os males da vaidade, constituindo-se em antídoto para esse veneno. A vaidade tem no bullying, que é uma palavra nova, não é? Uma ferramenta que enganosamente idolatra as pessoas valorizadas pelo sistema como exemplo de sucesso. Outra coisa efêmera. A nossa sociedade vaidosa corre atrás do sucesso e depois foge dele, buscando privacidade, um eterno contrassenso. O bullying discrimina as pessoas que não se encaixam, tornando-se vítimas de toda sorte de preconceito. Isso leva as pessoas a estarem insatisfeitas consigo mesmo. Quando nós percebemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos ama, nós nos amamos. Me lembro que na minha juventude a moda era ter o cabelo surfistinha, caído aqui e fazia uma franjinha aqui. Mas eu sou negro. Ficou uma coisa exótica, porque eu puxava para frente, dividia aqui e passava parafina para dizer que era surfista. É complicado.
Hoje, as pessoas não estão satisfeitas consigo mesmo. O careca paga altos custos para uma cirurgia de implante. A loira quer ser morena. A morena quer ser loira. Até os olhos imexíveis mudam de cor. Né? Tem os artificiais. E uma série de transformações que você não diz que é a mesma pessoa. Tudo por esta busca incessante da beleza, que não tem padrão. Quando você chama uma pessoa de feia, você está dizendo que Deus não estava inspirado quando a fez. Quero dizer para você, em nome de Jesus, você é linda, você é lindo, não é? É um traço materno de Deus, não é? Só a mamãe me chamava de lindinho quando eu nasci. Sabe, às vezes a gente nasce com cara de joelho mesmo. Ai, que lindo, é a cara do pai. O importante é que venha com saúde, né? Sabe, nós não podemos nos deixar dominar por esta coisa. O falso Deus da vaidade utiliza o pecado capital da inveja, pois intenta gerar nas pessoas à volta o engano de achar que os vaidosos têm uma vida invejável, que, na verdade, é só de aparências. E Deus não está interessado nas aparências. Deus sonda o nosso coração. O pedido de Deus lá em Provérbios é: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida e da morte também, se não estiverem sob um propósito divino. Portanto, amados irmãos jovens, quem é jovem aqui? Juventude é um estado de espírito, então todos somos jovens. Temos uma atitude jovem, não é? Sabe, apeguem-se ao nosso Deus Criador, que te aceita como você é. Foi Ele que te formou. E Ele vê beleza em toda a criação. Viu Deus que tudo que Ele fez era bom. Deus já te amava desde antes de você nascer, quando você era substância ainda informe. Não permita que o falso Deus da vaidade diga a você que você não tem valor. Como diz o hino, você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Amém? Amém? Quem está acordado, diga amém. Eu não sei, às vezes a gente está num estado de autoestima tão baixo que tem dificuldade de se reconhecer bonito. Tem gente que nem se olha no espelho. Teve uma pessoa da minha família problemática que foi nos visitar. Havia um espelho lá há 15 anos. Era o espelho das crianças. Ela foi lá, se olhou no espelho, não gostou do que viu e quebrou o espelho. Ah, não teve jeito. Eu falei: filha, se você é feinha, se você se acha feia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou cobrar o espelho do seu pai. Porque esse espelho aqui não é só um espelho. Ele é uma relíquia. É uma coisa que tem acompanhado a nossa família desde a sua formação. Agora você vem aqui e quebra o espelho dos meus meninos. Lindos. A cara da mãe. Pode parar. Mas ficou um mês lá em casa com esse problema, né? Então, amados, obedeçamos a palavra de Deus, afastando do nosso coração o desgosto. A juventude é a fase da alegria, é a fase da descoberta do amor, é a fase das conquistas, é a fase da nossa autoafirmação, é a fase que a gente vê Deus cúmplice da nossa alegria. Deus quer nos ver alegre.
Tem gente que tem uma visão de Deus com um porrete assim, que vai te castigar. Gente, esse é outro Deus. Como a pastora pregou aqui outro dia, nós temos que ter a visão do que Deus quer de nós. E o meu Deus é alegre. O meu Deus tem senso de humor. Meu Deus faz até algumas piadas na vida. Se não fosse assim, o filho da promessa não se chamaria Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Ela riu. E ela tinha motivos para rir. O anjo chegou para ela dizendo que o Abraão, com quase 100 anos, e ela também, iam gerar uma grande nação. Ela riu. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Ok? Então, não permitamos que nada nem ninguém roube a nossa alegria nessa fase principalmente, pois a juventude e a primavera da vida são vaidade. Passam muito rápido e não podem ser desperdiçadas. Quando eu era criança, eu achava que eu não ia envelhecer nunca. Quando eu me olho no espelho hoje, sinto saudade daquele moleque. Mas vou dizer, hein, eu tive infância. Graças a Deus. Tive infância. Sabe, eu vivi intensamente a minha infância, a minha mocidade. De modo que, até hoje, essa alegria da mocidade não se apagou na minha vida. Principalmente porque Deus se revelou a mim e eu caminho obedecendo os mandamentos dele. Fica aí o exemplo de um velhinho saliente para vocês. E aí, nós vemos também a vaidade dos maus dias. Lembre de uma coisa, as práticas na vivência da sua juventude vão determinar o que você vai colher na sua velhice. Pois com o tempo, inevitavelmente, teremos que conviver com os efeitos da corruptibilidade dos nossos corpos e mentes, limitando, muitas vezes pela dor, a idade do condor, com dor nas costas, dor nas pernas, dor de cabeça, dor no braço, e por aí vai. Isso limita a alegria e a liberdade da nossa juventude. Os excessos da juventude se converterão em problemas de saúde com o passar do tempo. São os ditos maus dias que estão citados no texto que lemos. Os anos em que o ser humano deixa de ter prazer em viver. O texto mostra bem essa verdade quando descreve as intempéries da natureza aplicadas à vida humana. O enfraquecimento dos braços e pernas, outrora fortes. A queda dos dentes. Naquele tempo não tinha dentista, não tinha dentadura. Você ficava banguelo mesmo. A cegueira dos olhos. Não havia oculista. A maioria das pessoas morria cega. Nós vemos exemplos, né, daquele episódio de Esaú e Jacó. O pai estava nos seus últimos dias e estava cego, porque era uma tendência natural se embaçarem a visão, os olhos, as janelas da alma. Havia sequidão dos lábios, porque como a boca estava oca, sem dente, ficava assim, e secava. Você fica, quando você está com a boca vazia, a tua língua cola no céu da boca e dá aquela sensação terrível de ficar moendo as gengivas. Amados, o embargo na voz, aquele que cantava com toda a energia, hoje perdeu a força, perdeu o vigor. Há também o processo citado aqui do ensurdecimento, que diminui a capacidade de desfrutar as harmonias das aves que louvam a Deus na natureza. A vulnerabilidade causada pela perda das forças,
a falta da resistência ao gafanhoto devorador, o embranquecimento dos cabelos ou a falta deles, a perda do apetite, o sujeito fica numa situação tão vulnerável que ele não consegue nem comer direito, ou come demais. E nós temos também, ao final desta perícope, desta passagem, os sinais da morte iminente a se manifestarem com os pranteadores na praça. E a intensificação da nossa fragilidade quando chega a velhice. Nessa fase da vida, passa a beleza da juventude, com o enrugar da pele, e as versões modernas da limitação do corpo. Aumento ou perda excessiva de peso, dores na coluna, diabetes, hipertensão, otite, que é dor de ouvido, varizes, gastrite, artrose, etc. É o momento de abandonarmos qualquer tipo de vaidade e perseverarmos na alegria com a percepção de que Deus está o tempo todo conosco, nos preparando na transição para o lugar de felicidade plena que Ele foi preparar. De modo que o momento citado aqui, em que o pó volta à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu, se dá em meio a um culto de gratidão pela vida preciosa que se passou debaixo do sol, que se passou aqui na terra, que deixa saudades. É triste perceber que os escravos da vaidade, para eles, a morte é um momento de pânico e desespero. Na presença de Deus, até os ditos maus dias se tornam bons. Tenho visitado algumas pessoas que têm muitas destas limitações citadas aqui. Casais que fazem do limão uma limonada. É a coisa mais linda. Eu entro lá para pastorear e saio emocionado. Sou visitado por Deus através do testemunho. Tem gente que toma 20 remédios por dia. Você sabe o que é isso? Estressa até lembrar dos remédios. Estressa até ir ao médico. E eu chego lá, o casal está brincando. Olha o aviãozinho! Meu amor, receba o comprimido. Esse é para o coração. Olha o aviãozinho! Amor, esse é para o estômago. Amor, abaixa a cabecinha. Esse é para o câncer de pele. Mas eles fazem isso com um amor e alegria que aquilo... Eu quase peguei um remédio para mim. Foi tão divertido. Por quê? Deus está ali. Sabe? Em qualquer idade da vida, Deus preenche as limitações e nos mostra coisas novas que só Ele pode nos dar. Então, irmãos, nós vemos a bênção de Deus dando sentido à vida humana. As pessoas dominadas pelo falso Deus da vaidade são dignas de dó. Dá até pena, pois a glória da beleza e de todos os valores fúteis do mundo passam muito rápido. E, em sua velhice, elas ficam restritas ao vazio da falta de amigos sinceros, da falta da paz que o dinheiro não pode comprar e da angústia de perceber que não desfrutam da presença de Deus, que dá sentido à nossa vida passageira. E aí termina o texto. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo passa muito rápido, tudo é efêmero.
se não estiver nas mãos do Deus eterno. A igreja do nosso tempo, como a sociedade na qual vivemos, é muito seduzida e pressionada pelo falso deus da vaidade. E muitas vezes cede a esse desvio de conduta. A palavra do Senhor ao nosso coração, essa noite, é um chamado a priorizarmos as práticas e valores eternos do reino de Deus, pautado pela humildade de percebermos-nos passageiros, finitos, dependentes de Deus e de suas misericórdias e iguais aos demais irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Vale lembrarmos que, quando chegamos ao mundo, nada trazemos. E, quando partirmos, nada levamos. Beleza não tem padrão. Portanto, cada um de nós, bonitos ou feios, de acordo com os padrões do mundo, somos obras-primas do Criador. E temos um valor inestimável para Ele. Portanto, ao compreendermos estas verdades, não há espaço nem para a vaidade de se achar o tal, e nem para a baixa autoestima, porque o amor de Deus nos constrange, nos dando um valor que não conseguimos ver, porque o valor que Deus deu para nós tem a ver com a sua divindade. A vida é preciosa. Até a natureza ensina para a gente. Nós que já convivemos com 3 gatos lá em casa, Preto Joia, Floresbela e Piolha. Agora chegou um gato, e eles são lindos. Pelo menos a Paula acha. Agora chegou um gato, mas ele é feio. E ele quer namorar as nossas gatas, que porque ele é feio e pobre, não querem saber dele. E ele fica violento. E a gente põe ele para fora. Mas ele chora. Tipo, me adota. Eu sou feio, mas aqui bate um coração. Me adota. E eu boto comidinha para ele todo dia. Ele come, olha para mim, ele não mia, ele chora. Me adota, me adota. Eu escolhi vocês. Sabe? E nós já estamos quebrando. Né? Já estamos aí considerando a possibilidade de termos um 4º gato carente. E vencer o preconceito da feiura dele e acolhê-lo como membro da nossa família. Resistamos à sedução do mal e apeguemo-nos ao bem. Como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, devemos seguir o exemplo dele no lava-pés, servindo uns aos outros em amor. Em assim o fazendo, o falso deus da vaidade estará longe de nós e viveremos a bênção do senhorio humilde de Jesus, o verdadeiro Deus, em nossas vidas felizes. Estaremos bem resolvidos e bem amados. Amém. Que Deus nos abençoe.